Olá, imagine você encontrar dentro do país mais poderoso do mundo e o mais avançado em tecnologia, uma comunidade que vive ainda como se estivesse em pleno século XVII. Uma comunidade sem eletricidade, sem água encanada, sem carros, que ainda usa cavalos e charretes. Uma comunidade que até nos faz lembrar daqueles filmes da época da colonização do Velho Oeste americano. Pois bem, esse povo existe e vive no meio rural da América do Norte. E trata-se da comunidade religiosa conhecida por Amish. Os Amish surgiram na Alemanha a partir de uma dissidência dos Menonitas, que por sua vez também são dissidentes dos Anabatistas, que também foram dissidentes da Reforma Protestante. Reforma esta, aliás, que talvez pelo fato de ter surgido através da vontade de um homem e não de um espírito santificado, segue até o dia de hoje gerando dissidências, rachas e divisões por cima de divisões. Mas deixando de lado essa coisa das brigas, das divisões entre os seguidores protestantes, retomemos ao tema desse nosso papo de Pradinho, e que são os Amish. O movimento religioso denominado de Amish não surgiu dentro dos Estados Unidos da América do Norte, e sim a partir do pensamento do líder religioso menonita Jacob Amman, que em 1693 deu início na Alsácia a essa dissidência religiosa, a qual denominou de Amish, por entender que os menonitas da Alsácia e da Suíça estavam se afastando dos ensinamentos que foram passados por Menon Simons, o fundador dos menonitas. Mas quero aqui dizer que este nosso papo de fradinho não vai falar num plano geral sobre os Amish, sobre quem são eles, mas sim sobre quem são, o que fazem e como vivem as mulheres Amish. E algumas das suas regras de convivência. E olha que vocês vão se espantar. Eu começo então por dizer que, como se trata de uma comunidade religiosa altamente radical, é de se esperar que também as mulheres desta comunidade vivam sob regras e modos igualmente radicais. Submissão aos maridos. Essa submissão pode ser percebida já no instante em que vemos uma clara separação de trabalhos a serem realizados entre maridos e esposas. Os homens ocupam integralmente as funções de chefe de lar, e isso em obediência ao conceito bíblico de liderança masculina dentro da família, tendo por base versículos do livro sagrado, especialmente do Velho Testamento, nos quais se ressalta a plena submissão das esposas aos seus maridos. Desta forma, o que os homens Amish esperam é que suas esposas sejam totalmente obedientes e submissas a eles. E essa submissão se reflete em diversos aspectos do cotidiano, como a impossibilidade das mulheres Amish tomarem decisões sobre qualquer assunto dentro da comunidade que não diga respeito ou que não seja referente às coisas do lar, tipo como cuidar da casa, dos filhos e, claro, dos seus maridos. Casamento Amish. Bem diferente de tudo e de qualquer conceito que nós temos sobre casamento. No casamento entre os Amish, apenas a cerimônia religiosa é realizada como qualquer outra cerimônia matrimonial desse tipo. Mas a partir daí surge a diferença. Começa que os recém-casados, após a celebração do casamento, não partem para uma nova, tão conhecida, e desejada lua de mel. O que eles fazem é passarem algumas semanas morando com os pais da noiva. Mas não vá pensando que isso é de graça, porque não, viu? Durante as semanas em que estiverem morando assim, a esposa recém-casada assumirá todas, eu disse todas, as tarefas da casa, como cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças e todos os demais afazeres diários, enquanto que seu marido cuidará junto aos homens da comunidade em construir sua casa.
Isso, segundo a tradição Amish, fará com que o casal entenda toda a estruturação familiar e o árduo trabalho em se manter uma família. O parto. Os Amish não aceitam com normalidade que uma mulher possa dar à luz aos seus filhos em hospitais ou maternidades. Em vez disso, eles preservam a tradição do parto em casa. O parto de uma mulher Amish é, antes de tudo, uma experiência complexa, tanto espiritual quanto pessoal. E por isso, deve sempre ocorrer dentro de casa, sob os cuidados de uma parteira, que são igualmente mulheres Amish, e que ao longo dos anos foram se preparando e adquiriram conhecimentos para a realização desse tipo de procedimento. Mas esse tipo de conhecimento não foi por elas adquiridos em qualquer curso de medicina, ou similar, né? Mas sim pela própria prática realizada dentro da sua comunidade. Além disso, o parto em casa, dentro da comunidade Amish, sempre evidencia uma imensa importância de todo o envolvimento da família, já que durante o momento do parto, tanto o marido quanto os filhos mais velhos, caso hajam, se reúnem em torno da mãe, em uma franca demonstração de apoio e de fé. Durante todo o tempo em que dura o trabalho de parto, o ambiente dentro do quarto será sempre de muita quietude e de intensas orações. Além do fato de que as mulheres Amish não usam nenhum tipo de medicamento que possa promover o alívio das dores, confiando apenas na sua fé em poder suportar todo aquele processo. Mulheres Amish não podem controlar natalidade. Dentro da comunidade, os Amish não podem fazer qualquer tipo de controle de natalidade. Novamente, esta é uma proibição que eles buscam de dentro da Bíblia, onde está escrito que todos devem ser fecundos e se multiplicarem. Desta forma, eles acreditam que, ao limitarem o número de filhos que podem ter, irão de encontro à vontade de Deus. E então, não obedecer a essa vontade seria mais ou menos como violar esse mandamento divino. Por isso, geralmente, as famílias Amish são sempre muito numerosas, com os casais tendo 5, 8 e até 10 filhos. Bonecas das meninas Amish não têm rosto. Geralmente feitos à mão dentro da própria comunidade, as bonecas das crianças Amish tendem a representar graficamente a sua gente. No entanto, uma característica nos chama bastante atenção. É que as bonecas Amish não têm traço facial, como olhos, narizes, bocas. Segundo o que acreditam os Amish, colocar um rosto em bonecas pode levar a criança a um caminho de vaidade e de orgulho, bem como fazer com que elas passem a focar em aparências e formas mundanas e não no interior. E um outro fator é que, por serem desprovidas de rosto, essas bonecas terminam por encorajar as crianças Amish a valorizar suas imaginações, o que termina, por sua vez, em fazê-las exercitar seus cérebros. Olha, eu acho que isso aí tem um pouquinho de lógica, viu? A mulher Amish não pode ser pregadora ou pastora. Como eu mencionei anteriormente, os papéis a serem desenvolvidos pelos homens e pelas mulheres Amish são totalmente definidos. Assim, enquanto as mulheres são as responsáveis pelo lar e pela sua família, os homens são os que devem exercer a liderança do lar e principalmente a liderança religiosa em plena obediência ao especificado nas Escrituras Sagradas. É totalmente proibido que mulheres Amish possam exercer as funções de pastoras, pregadoras ou de líderes religiosas. Contudo, elas podem participar dos corais, além de ensinarem na escola dominical,
e de cuidar da educação religiosa dos seus filhos em casa. As M's não usam maquiagem, até mesmo pela simplicidade de como vivem e também por suas crenças religiosas. As mulheres da comunidade Amish não usam maquiagem. Elas creem na beleza da mulher, que deve ser sempre natural, associada ao desejo que elas alimentam em evitar vaidades e orgulho. Os Amish têm uma fortíssima obediência e respeito à criação de Deus. E com isso, acreditam que ao usarem maquiagem, estão indo totalmente de encontro à forma como Deus as criou. As roupas das mulheres Amish não podem ter botões. Outro fato bastante curioso dentro da comunidade Amish é o de que as roupas não podem conter botões. No lugar deles, as vestimentas são fechadas com ilhós, alfinetes de pressão, ou aqueles alfinetes que usávamos para prender as fraldas dos bebês, se lembra? Da época das fraldas de pano. Esse traje estranho remete ao fato deles acharem que os botões sugerem ostentação e vaidade, pelo motivo deles serem sempre decorativos, o que geralmente chama a atenção e olhares sobre os mesmos. Além desse fato, as roupas das mulheres Amish são feitas sem obedecer a modismos, sendo apenas roupas funcionais e práticas. Springer, um dos mais curiosos e até posso dizer estranho dentre todos os acontecimentos da comunidade Amish, é o denominado de Springer. A palavra tem sua origem no Pennsylvania Dutch, que é a língua dos Amish, e que deriva do alemão, e pode, a grosso modo, ser traduzido como correr por aí. O Springer é um período dentro da vida dos adolescentes Amish que começa quando ele ou ela completa os 16 anos. E então recebe a permissão para sair da comunidade. E então, por um pequeno espaço de tempo, que geralmente dura algumas semanas, eles experimentam tudo que você imaginar que eles possam experimentar do mundo aqui fora, fora da sua comunidade, né? Assim, eles e elas podem vestir roupas que não são roupas Amish, frequentar barzinhos e festas, beber bebidas alcoólicas, usar tecnologias como assistir televisão, ir ao cinema, usar celulares, ir às praias, dançar músicas não religiosas. Em alguns poucos casos, alguns até experimentam drogas. Agora, a pergunta que certamente deve estar se passando em sua cabeça neste momento e que você gostaria de me fazer, e que seria: por que uma comunidade tão fechada, tão radical, permite que isso aconteça? A resposta é bem simples. O Springer é por eles visto como um momento crucial que permite ao jovem Amish conhecer o mundo fora da sua comunidade e assim definir a sua escolha entre o modo de vida Amish e o modo de vida das outras formas. E assim poder efetivamente se comprometer com a vida Amish. O que nos chama a atenção no Springer é que ele não é uma imposição ou algo com estrutura definida. Não tem regras condicionais, prazos para sua conclusão, e a decisão em retornar para o seio da comunidade Amish deve ser livre e independente do jovem. Contudo, conta-se nos dedos os casos em que os jovens Amish decidiram por não retornar à sua comunidade. Outro fator de alta relevância é que, ao regressar do seu período de Springer, o adolescente Amish jamais será questionado por qualquer pessoa da comunidade, e nem mesmo por seus pais, sobre o que ele fez ou deixou de fazer durante o Springer. E eles, por sua vez, também só dirão qualquer coisa sobre o período por iniciativa própria e a quem quiser falar. Bem, agora que você conheceu um pouco mais sobre essas mulheres, membros de uma comunidade religiosa tão religiosa quanto estranha,
eu quero te perguntar uma coisa. Você mesmo, que acompanha o nosso Papo de Fradinho, você que é católico, protestante, ou até seguidor de outra denominação religiosa qualquer, teria coragem de entrar para uma comunidade Amish? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E antes de fechar esse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E no caso de ainda não estar inscrito, apertar o botão de se inscrever, comentar, tocar o sininho. Essas são atitudes que não te custarão absolutamente nada, mas que serão de extrema importância para a continuidade do nosso Papo de Fradinho. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.